Em Shingeki no Kyojin, ou como comumente chamado Attack on Titan, nos é apresentado as horrendas criaturas chamadas de Titãs. Seres de tamanho amplamente avantajado e que possuem um amplo poder destrutivo e mortífero. Seres que sem dúvidas não podemos deixar a guarda baixa em suas presenças. Devido à necessidade de combater determinadas criaturas mortais, teve de ser desenvolvido um equipamento capaz de tornar possível embates contra tais seres. Um aparelho chamado de DMT, Dispositivo de Movimentação Tridimensional, ou movimentação em 3D. Que por sinal é um equipamento facilmente reconhecido pelos amantes dos animes. Inclusive, explicar seu funcionamento é o tema do vídeo de hoje. Senhor L vos apresenta, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Assim como puderam ver, hoje vos trago um vídeo explicando o marcante dispositivo de movimentação presente em Attack on Titan. Por sinal, eu já fiz um vídeo sobre há um tempo atrás. Tenho muito orgulho dele, por sinal. Mas apesar disso, creio que ele possa ser melhorado. Porém, vou manter a característica principal de trazer tudo de uma forma resumida. Ou seja, vou passar todas as informações que eu acho necessária, mas não vou me aprofundar diretamente na história para não dar tantos spoilers para quem deseja ler a história, ou acompanhá-la com uma melhor exatidão. Antes de tudo, já questionaram como as mentes por trás deste tão estupendo equipamento foram capazes de criá-lo? A resposta é complexa, mas pode ser facilmente resumida, e é por conta de tais mentes sempre deixarem um like no vídeo e serem inscritas aqui no canal. Antes de qualquer coisa, quero realizar uma breve introdução para contextualizar o que exatamente é o DMT. Isso para facilitar o entendimento. Em suma, ele é um dispositivo ou no caso uma ferramenta de mobilidade. Ele torna possível os humanos cortarem os céus, moverem-se com agilidade por entre cidades inteiras ou mesmo florestas, que por sinal são as áreas que este aparelho revela todas as suas capacidades, uma vez que o próprio não é efetivamente útil em áreas vastas onde não existem muitos pontos para se prender. Uma curiosidade é que o DMT possui a nomenclatura de tridimensional devido ao que ele próprio proporciona, que no caso corresponde a uma vasta mobilidade para todos os lados que possuímos, ou seja, direita, esquerda, cima e embaixo. Todas as áreas que compõem um espaço tridimensional como este que nós seres humanos vivemos. Um ponto levemente engraçado é que sua primeira versão não carregava consigo a mobilidade que vemos, até mesmo sua aparência era distinta. No geral, os primeiros protótipos do DMT eram muito limitados, principalmente pelos soldados acabarem ficando presos em um mesmo ponto, tal qual um rapel, que particularmente era a melhor maneira de definir essa ferramenta inicialmente. Apesar de não ter sido revelado na obra principal, podemos ver a origem do dispositivo de movimentação tridimensional em uma obra complementar, o Attack on Titan Before the Fall, antes da queda, que claramente se passa muitos anos antes da história principal que acompanhamos. Inclusive nela vemos o motivo do DMT inicialmente ser tão diferente, porque ele justamente possuía um propósito diferente, o qual correspondia até então a se pendurar nas muralhas e alcançar a altura certa para eliminar o Titã, ou pelo menos tentar eliminá-lo. É claro, este não é o único motivo, existem vários outros, como por exemplo a falta de desenvolvimento de apetrechos complementares que o próprio DMT possui nas suas versões finais. Aliás, foi por pouco que o equipamento que conhecemos pôde existir, pois o governo das muralhas juntamente de muitos nobres buscou fortemente reter o avanço desta tecnologia, tanto que ela demorou vários anos para evoluir, se tornar algo viável. Algo que deixou seu criador, Anhero, muito frustrado, ao ponto de até mesmo abandonar o projeto. Mas anos mais tarde, já com idade avançada e devido à influência de uma menina chamada Charuru Inocêncios, o mesmo retornou com o projeto, que inclusive contava com novas mecânicas que foram trazidas por conta de pessoas que aproveitaram a tecnologia, além de várias outras ideias dadas por Charuru, as quais unificadas e estudadas proporcionaram que este dispositivo passasse a se movimentar em 3 dimensões como vemos na obra. Inclusive, tal caminho de progresso foi extensamente complexo, árduo e desgastante, principalmente pela ampla interferência do governo sobre o projeto. Quando retratamos o DMT, algo que temos de ter em mente é que essencialmente ele não é feito de uma liga metálica normal, ou utiliza materiais comuns. Ele é especialmente composto por um material que somente pode ser encontrado na Ilha de Paradias, um chamado de bambu de ferro, que por sinal possui uma resistência assustadoramente anormal, devido à sua característica principal de sugar os minérios presentes no solo de onde se desenvolve, o que concede a ele uma resistência digna
lâmina de um metal, mas com a leveza e maleabilidade de um bambu, o que foi o grande trunfo para o desenvolvimento do DMT. Para ter uma noção, as lâminas, cabos, cilindros de ar comprimido, ganchos, além de várias outras partes são feitas com este material, mas no caso algumas partes são feitas utilizando uma mistura com o próprio, que é no caso, por exemplo, das lâminas. Mas as cordas em suma que puxam o soldado são feitas com uma espécie de fibra que pode ser obtida do bambu de ferro, ou seja, todas as cordas que vocês veem dos DMTs, elas são compostas de bambu de ferro, não de uma corda normal como podemos imaginar. Com todas essas informações resumidamente transmitidas, agora eu vou começar a abordar as partes que compõem o próprio dispositivo de movimentação tridimensional. A primeira que vou transmitir é as espadas. São justamente nelas que possuímos o controle responsável por lançar e retrair os ganchos, liberar o gás presente nos cilindros especiais, realizar a desfixação das lâminas para a troca quando necessário. Inclusive, essas partes estão diretamente ligadas ao dispositivo operacional, o qual funciona como o coração deste dispositivo. Então, se o dispositivo operacional é o coração, as espadas são o controle deste coração. Lâminas reservas e cilindros de gás comprimido. Justamente na cintura de um soldado que porta um DMT, podemos encontrar duas caixas metálicas, uma de cada lado. São justamente nelas que podemos encontrar alguns kits de lâminas reservas, que acabam precisando ser trocadas devido à resistência da pele dos titãs, ou mesmo pelas próprias serem um tanto finas propositalmente, em caso de existir uma emergência onde necessitam ser quebradas. Além das lâminas, existem os cilindros de gás comprimido, os quais são diretamente ligados no dispositivo operacional. A propósito, eu recordo que as lâminas e cilindros são feitos de bambu de ferro, um ponto é que inclusive faz com que tenham de ser trocadas as lâminas, pois este metal pode ser um tanto quebradiço a longo prazo. Dispositivo operacional. Em suma, o coração do DMT, pois é o responsável por disparar e recolher os ganchos, controlar todo o fluxo de gás do sistema, além de liberar impulsos de gás para quando se é necessário elevar a velocidade para assim realizar subidas ou romper os céus. Esta parte do equipamento se encontra presente na região traseira do soldado, ao meio das caixas de lâminas e cilindros de gás comprimido. Recordo que neles são conectados o sistema de controle, os quais também funcionam como os cabos das espadas do equipamento. As cintas. Devido à imensa força que é gerada durante o processo de movimentação, se faz necessário o uso de várias cintas para a fixação do dispositivo no próprio soldado, além das próprias serem fundamentais para estabilizar o mesmo durante o processo de movimento, essencialmente por distribuir toda a força, assim não gerando grandes danos para quem utiliza o equipamento, que por sinal atinge elevadas velocidades com muita facilidade. O treinamento. Nem de longe o dispositivo de movimentação tridimensional é um aparelho fácil de se manusear, ainda mais em ambientes de alto estresse como os vividos durante embates contra titãs. Devido a toda a dificuldade existente para dominar o próprio equipamento, se faz necessário um período médio de 3 anos de treinamento. Algumas vezes este tempo pode até ser menor ou maior, depende muito da habilidade de quem está o portando. Literalmente, o que rege o DMT é o treinamento, sem ele é impossível manusear o aparelho. Um detalhe interessante e também intenso é que o treinamento para manusear o dispositivo é um tanto perigoso. Alguns novatos podem até mesmo vir a óbito por conta de descuidos que realizam durante o treinamento. Outro detalhe é que apesar das inúmeras técnicas empenhadas para buscar reduzir o peso do equipamento, ele ainda é um tanto pesado. Sendo assim, o condicionamento físico também é estreitamente importante para o bom uso desta ferramenta, que aliás, para poder atingir um determinado alvo, necessita ser mirada utilizando a própria cintura, fazendo com que a pessoa acabe cansando bastante durante o uso deste equipamento. Enfim, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do que vislumbraram e que tenham entendido. A propósito, eu recordo aos amantes do mundo dos games, faço parte do The Guys, um canal com foco neste encantador mundo. Recomendo que confiram, pois não vão se arrepender. Lembrando, se deseja me incentivar a estar trazendo cada vez mais conteúdos como este, peço que deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e, se possível, compartilhe com os amigos. Enfim, este foi o vídeo de hoje. Senhor L se despede. Enquanto isso, em um universo alternativo...